Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Deixa eu só aqui aumentar. Muito bem. E aí, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês. E, primeiramente, quero desejar aquele bom dia, que você tenha ali que você tenha uma ótima terça-feira. Hoje, nossa segunda aula de língua portuguesa da semana. Ontem nós tivemos aí, lembra? A nossa revisão de funções da linguagem, que vai servir muito para a sua lista de exercício, e hoje não é diferente. Hoje você pode até pegar a sua lista de exercício e ao mesmo tempo que olhar a videoaula, já fazendo a lista de exercício. Não sei se você vai fazer digitado, escrito, mas você pode já acompanhando e já fazendo, porque a nossa aula é justamente sobre o conteúdo de variedades linguísticas, tá bom? Que é essencial, como eu falei para vocês. Não, eu falei para o primeiro ano, mas eu vou falar para vocês. Variedades linguísticas é um dos conteúdos que mais caem no Enem, tá bom? Então vamos lá, para a gente não perder tanto tempo. Vou seguir novamente a hora do estudo, só que agora na página 32, tá bom? A mesma unidade 17, a sequência da nossa atividade de ontem. E o texto 1 diz assim, gente: como a educação ainda é privilégio de muito pouca gente em nosso país, uma quantidade gigantesca de brasileiros permanecem à margem. Deixa eu só aumentar um pouquinho, senão é muito pequeno. Permanecem à margem do domínio de uma norma culta. Assim, da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no mito da língua única, existem milhões de pessoas neste país que não têm acesso a essa língua, que é a norma literária, norma culta, empregada pelos escritores e pelos jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos de poder. Ou seja, são os sem língua. É claro que eles também falam português, uma variedade de português não padrão, com sua gramática particular, que no entanto não é reconhecida como válida, que é desprestigiada, ridicularizada, alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes do português padrão, ou mesmo daqueles que, não falando o português padrão, o tomam como referência ideal. Por isso podemos chamá-los de sem língua. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto para poder enxergar direitinho. O que muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores têm mostrado é que os falantes das variedades linguísticas desprestigiadas têm sérias dificuldades em compreender as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que se serve exclusivamente da língua padrão. Como diz Mauricio Gerdner em seu livro Linguagem, Escrita e Poder, a Constituição afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas essa mesma lei é redigida numa língua que só uma pequena parcela dos brasileiros consegue entender. A discriminação social começa, portanto, já no texto da Constituição, e é verdade. É claro que Gessner não está querendo dizer que a Constituição deveria ser escrita em língua não padrão, mas sim que todos os brasileiros a que ela se refere deveriam ter acesso mais amplo e democrático a essa espécie de língua oficial, que, restringindo seu caráter veicular a uma parte da população, exclui necessariamente uma outra, talvez maior. Muitas vezes, os falantes das variedades desprestigiadas deixam de usufruir diversos serviços a que têm direito simplesmente por não compreenderem a língua empregada pelos órgãos públicos. É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas para a educação e a cultura abandonem esse mito de unidade do português no Brasil e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística de nosso país, para melhor planejarem suas políticas de ação junto à população amplamente marginalizada dos falantes das variedades não padrão. O Marcos Banho, que esse livro é essencial, Preconceito Linguístico, geralmente ele vem citado também no Enem, são trechos, para que essa questão de um vestibular de Santa Catarina, mas geralmente o Marcos Banho ele é citado na prova do Enem, quando o assunto é variedades linguísticas. A questão é a seguinte: com base na leitura do texto 1, assinale as proposições corretas. Aqui, gente, a gente tem as proposições corretas 2, que é o seguinte:
A afirmação de que existem milhões de brasileiros sem língua só é cabível se crermos no mito de que no Brasil só se fala uma língua única, a qual coincide com a norma padrão. Né, gente? Nós sabemos que existem várias variações no Brasil. 16. No trecho, mas essa mesma lei redigida numa língua que só a pequena parte da população consegue entender. O verbo conseguir poderia ser conjugado na terceira pessoa do plural sem que houvesse erro de concordância verbal, considerando a norma culta escrita. Sim, gente, porque é o seguinte, vocês vão estudar mais logo no terceiro bimestre, se eu não me engano, a questão da concordância verbal. Aqui, ó, uma pequena parcela dos brasileiros é o sujeito. Uma pequena parcela, né, é o que, gente? É aquela palavra, aquela expressão que indica o que? Porcentagem, ou então é uma expressão partitiva, né, que indica parte de alguma coisa. Então, uma pequena parcela está no singular. Então, eu posso concordar o meu verbo no singular. Mas dos brasileiros aqui, ó, o meu determinante, certo? Ele está no plural. Então, eu posso jogar também o verbo para o plural. Isso vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Lá no segundo e terceiro bimestre. Então é isso, gente. Vamos assistir a nossa aula de variedades linguísticas, de variedades linguísticas agora, tá bom? Vamos lá. Olha só, variações linguísticas, unidade 17, gente. Então ainda continua na unidade 17, só mudou o tópico, que agora é variações linguísticas, tá bom? Ontem nós estudamos funções da linguagem, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito aquelas anotações. Aqui também a gente vai precisar de algumas anotações, tá bom? Então já prepara o seu caderno, já prepara o seu livro na unidade 17, ok? Então vamos lá. Gente, vocês sabem... Só um minutinho. Aí. Vocês sabem que o Brasil, ele é um país muito grande, né? Então, essa diversidade do Brasil traz pra gente uma riqueza muito grande, uma riqueza linguística, tá bom? A gente sabe que o Brasil ele tem muitos defeitos na questão de desigualdade social. Isso acaba influenciando também na linguagem, sabia? Né? Porque você tem vários lugares, várias posições sociais, e isso acaba variando a linguagem. Como assim, professor? Bom, uma pessoa que tem um grau de escolaridade maior, ela tende a usar o que? A norma padrão da língua, certo? Aquela que é utilizada na gramática. Uma pessoa que não tem um grau de conhecimento, um grau de estudo tão elevado, ela vai utilizar o quê? A linguagem mais informal, a linguagem popular que ela aprende no dia a dia, na rua, que ela fala com os amigos, né, por aí, ok? Então, gente, nós temos que ter noção de que não existe errado, tá bom? Não existe nem certo nem errado. Existe o que é coerente e o que é incoerente. Como assim, professor? Bom, essa linguagem que nós estamos usando aqui, essa linguagem mais formal, com palavras mais formais, ela é coerente, porque eu estou em uma aula, eu estou em sala de aula, né? Então, o que acontece? Nós temos que utilizar as regras da gramática, certo? Bom, professor, mas se você estivesse falando dessa forma com um amigo seu aqui na rua, né? Aí não deixa de ser coerente, mas não seria mais é, legal ou mais justo eu falar de maneira mais informal, já que é uma conversa corriqueira? Pois é. Então, essa questão da coerência e incoerência vai muito do contexto, onde você está, né? Qual é o seu grau de escolaridade, beleza? Então, tem muito disso. Ok. Então, gente, como a gente viu, essas variedades são chamadas de variedades linguísticas, ok? Gente, as condições sociais, culturais e regionais, elas vão influenciar diretamente, como eu falei para vocês, na linguagem, ok? Bom, como eu disse para vocês, a variedade padrão, gente, é aquela que da norma culta, da regra da gramática, né, das regras da gramática. Então, a Constituição Federal, o Código Penal seguem essas regras. Por quê? Porque são
instrumentos, né, da lei. E se são instrumentos da lei, você tem que seguir aí as regras, né, da norma padrão. E a variedade não padrão, gente, né, é o conjunto de variedades linguísticas diferentes da língua padrão, ou seja, é tudo aquilo que nós conseguimos, tudo que nós falamos, né, de maneira mais informal ou popular, certo? Então, olha só, verdura com agrotórcio. Então aqui é uma escrita mais informal, né? Então, tirando aí a palavra de maneira correta, correto que eu digo assim, mas de maneira coerente dentro da gramática, né? Ele escreveu de maneira incoerente aí, ok? Né? A gente utiliza bastante, né? Eu, por exemplo, utilizo bastante, né? Então, aqui é uma linguagem também informal, tá bom? Beleza. E a variação linguística, gente? A língua varia em quais dimensões, professor? Na dimensão geográfica ou regional. Então, a gente vai ver direitinho isso daí, tá? Eu falo de uma forma aqui, uma pessoa em São Paulo fala de outra forma, uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul fala de outra forma, no Mato Grosso outra forma. Então, uma palavra que eu utilizo aqui, outra pessoa lá no Mato Grosso vai utilizar uma outra palavra para a mesma coisa. Então tem muito disso, ok? Na dimensão social, ou seja, que vai variar, tá, gente? Na questão da idade, então, a linguagem dos jovens é uma, a linguagem dos idosos é outra, né? O sexo, a linguagem das mulheres é uma, a linguagem dos homens é outra. A questão do gênero, né? Também tem vários tipos de linguagem dentro dos gêneros, ok? E a dimensão, na dimensão histórica, gente, esse terceiro tópico aí, a dimensão histórica, eu tenho um exemplo muito recorrente para vocês perceberem isso, é o que? Hoje nós falamos de você, a palavra você, mas antes essa palavra era escrita como, ou falada como, voz-me ser, voz-me ser. Então o que acontece? Houve um processo histórico nessa palavra que ela se apresenta agora como você, né? Voz-me ser, aí se não me engano ela foi para você agora, e já tem até uma outra, né, que é BC, que é utilizada nas redes sociais, né? Então, quando você escreve VC, você acaba também construindo um processo histórico dentro da linguística. Você nem sabia disso, né, mas você acaba entrando também dentro desse processo. E aqui na dimensão social, tá, gente? Ou na dimensão situacional, ou seja, na situação, em relação ao contexto. Lembra que eu te falei sobre a questão de eu estar utilizando com vocês aqui a norma padrão? É porque isso é solicitado agora. Eu não posso chegar a falar palavras informais ou palavras populares, porque nós estamos numa aula. Então, daqui a pouco, se você for falar comigo aqui em outro local e tudo mais, eu vou falar de maneira informal, porque eu não tenho obrigação ali naquele momento de seguir as regras da gramática. Então, tudo isso a gente tem que perceber, tá, gente? É a mesma coisa não só com a gente, mas com outras pessoas. Por isso que existem os julgamentos. Né? Essa pessoa está falando errado, não conhece nada. Não, e às vezes a pessoa até tem um grau alto de conhecimento, só que ela está utilizando a linguagem que ela acha mais coerente naquele momento, né? Opa, deixa eu passar aqui. Passou. Beleza, correção versus adequação. É isso que eu estava falando. Olha só. Ao se considerar os usos da língua, os estudos linguísticos têm apontado para uma superação da noção de correção, apresentando o conceito de adequação. Isso que eu estou falando. A adequação da linguagem, tá, gente? Noção de erro, gramática normativa, ou seja, quem, né, diz que a palavra está errada é a gramática normativa. É aquela aquela gramática que nós estudamos. A noção de adequação ao registro e à situação discursiva é o que os linguistas falam. O que os linguistas falam? Não tem certo nem errado. Existe uma adequação da linguagem. Aqui nós estamos utilizando a norma padrão da língua,
mas lá fora nós podemos conversar de maneira mais informal, certo? Falando algumas gírias, até lesa, até doida, sem, a, sem perder, né, o grau de escolaridade, ou sem perder ali a postura, ok? Beleza? Os mitos linguísticos, gente, olha só, eu vou ler alguns dos mitos, é o seguinte. Primeiro, mito 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O que é isso? Que o Brasil fala de um jeito só. Não, não, isso é inverdade. Mito 2. Brasileiro só sabe português. Só em Portugal. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. De forma alguma, totalmente errado. Mito 3. Português é muito difícil. Não, não é tudo isso, tá bom? A estrutura do português ela é muito parecida com o do latim, né? Então o que acontece? Para outras pessoas de outros países, de outras famílias linguísticas, é difícil, tipo o coreano, o inglês. Mas para nós, não é tão difícil assim. Né? Mito 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Não, não existe isso. A gente acabou de debater essa questão. Mito 5. O lugar onde melhor se fala no português é no Maranhão. Mito. Não existe melhor ou pior. Como eu falei, existe adequação da linguagem, existe incoerente e coerente. Mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. De forma alguma. Mito 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. De forma alguma. Senão todo mundo teria que estudar gramática assim, a fundo para poder falar. Né? Então a gente sabe escrever bem e falar bem. A gente sabe que não precisa necessariamente disso. Né? A gramática ela serve muito para escrever e falar bem, claro. Para você saber a regra. Mas você, às vezes, não utilizando a gramática, algumas pessoas que não utilizam a gramática conseguem se expressar bem. 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social, sim. Porque se você tem um grau de conhecimento alto, se você tem um domínio da norma culta, você acaba sendo diferenciado. É isso que nós estamos falando. Você precisa aprender as regras da gramática justamente para isso, para buscar novas conquistas, novos sonhos, porque vai ser preciso, não é uma coisa opcional, é algo obrigatório. Tá? Então, o Marcos Banho aqui, tá bom? Para que o livro dele é o Preconceito Linguístico, acredito que o próximo slide é sobre o preconceito linguístico, exatamente. Então, gente, o Banho ele fala o seguinte, que existe um preconceito linguístico, porque refere-se às variedades linguísticas de menor prestígio social. Então as pessoas acabam julgando outras pessoas porque utilizam, né, essa variação menos prestigiada, essa variação mais popular, mais informal, tá bom? E acabam sendo discriminadas por isso. Né? Então, quantas vezes nós já julgamos uma pessoa pelo jeito de falar? Não é verdade? A pessoa pode até ser legal, pode ser até gente boa, só que a gente acaba excluindo a pessoa pelo jeito dela se expressar, pelo jeito dela falar, pelo jeito dela escrever. Né? Fala, essa pessoa aí, ixi, meu Deus do céu. Então, isso é o chamado preconceito linguístico, tá bom? Vamos lá, gente. Então, só falar uma coisa aqui, ó. Gente, essa questão, ó, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária, ou seja, pessoas que não têm tanto contato, né, com a gramática. Os tipos de variações linguísticas. Então, gente, nós já comentamos algumas variações lá atrás, certo? E nós temos aí as variações históricas. Ocorrem com o desenvolvimento da história e são, tá? Tirar esse Szinho daqui, ok? As formas de falar de cada época, tá bom? Só tirar esse Szinho aqui, tá, gente? Novas gírias são incorporadas e algumas expressões são esquecidas. Então, gente, o que acontece? Tem também aí, ó, a palavra embora. Antes se falava assim, ó, vamos em boa hora. Hoje se fala vamos embora, né?
Aí nós temos mais uma derivação, falar bora, né? Bora, bora embora. Né? Então já virou assim, ó. Em boa hora, embora, e agora é só bora. Então vocês percebem que dentro da história, dentro de um fator histórico, tá bom? As palavras elas vão mudando. Ah, professor, mas foi uma pessoa específica que fez isso, que vai mudar essa palavra. Não, gente. É a sociedade que diz isso, tá bom? É a sociedade que faz essa. O nome disso é convenção social. É quando as pessoas começam a falar uma palavra e aí vai seguindo, uma vai falando, outra vai falando, outra vai falando, e aí vai pegando, vai pegando, vai pegando. Você já viu essas gírias, né, dos jovens? Né? Partiu. Né? Cada pessoa vai falando, vai falando, vai falando, aí vai virando costume. Então é mais ou menos isso que acontece na variação histórica. As pessoas vão mudando as palavras, né? Cada um vai falando, e isso vira costume, isso vira uma coisa habitual. Beleza? Olha só, gente. O que acontece aqui, ó. Variações socioculturais, certo? Olha só que legal. Referem-se às expressões de grupos sociais de acordo com a realidade cultural que possuem. Exemplo, as gírias, os jargões. O que são jargões, gente? Não tem a linguagem médica? Quando algum médico está conversando com um outro grupo com outro médico, né, ou então grupos de médico estão conversando, vocês percebem que algumas palavras são técnicas, são difíceis de entender. Então é justamente isso, chama jargões, tá? Linguagem técnica, tá bom? As gírias, Telésia, até doida, são até o tucupi, né? São variedades linguísticas socioculturais, tá bom, gente? Que envolvem aí essa questão cultural de costumes e hábitos, beleza? Aquela questão também do né, isso aqui é até o balde, né? Esse refrigerante tá até o balde, ou seja, tá cheio, né? Tem muito refrigerante ali, né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de variação, que é variação sociocultural. Beleza? Bom, aqui também, gente, entra aqui na variação sociocultural aquela questão de idade, tá bom? De sexo, tem que tomar, que eu falei anteriormente. Tomar cuidado com isso. E as variações geográficas ou regionais são formas de pronúncia de vocabulários e expressões de determinadas localidades em que são faladas. Né? Então, mandioca aqui é chamada de aipim no Sudeste, São Paulo. Lá em São Paulo é a mexerica, né? E aqui nós temos a tangerina, mas é a mesma coisa. Né? No Nordeste nós temos o que? O sacolé. E aqui nós temos o din-din. Então são palavras, gente, que numa determinada região é chamado de um jeito e numa outra região é chamado de outro, tá bom? Então por isso que às vezes as pessoas acabam não entendendo outras pessoas de outras regiões, por quê? Porque não sabe exatamente o que significa. Você, que é da escola, que está aqui na nossa escola, você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, veio de outra região, algumas palavras não fica um pouco complicado para você entender de fato, porque você não conhece ainda qual é o significado daquela expressão. Né? E a mesma coisa quando a gente sai daqui de Manaus, vai para outro lugar, ou então conhece uma outra pessoa de outro lugar, aquela pessoa começa a falar, e tem algumas expressões que nós não entendemos. Pô, mas o que ele quer falar com isso? É justamente isso, a variação regional ou geográfica, tá bom? E nós temos aí as variações situacionais, que é relacionada à situação. Né? São aquelas relacionadas ao meio pelo qual dá-se a comunicação, quer seja oralmente ou por escrito. Por exemplo, as situações formais e informais. Tá? Então, como eu falei, existem situações no tribunal, você vai usar a variação mais formal ou mais informal? Obviamente a mais formal. Né? Num churrasco com os amigos, você vai utilizar o quê? A linguagem mais informal. Você não vai utilizar a norma padrão com os seus amigos, não é isso? Certo? Claro, você sabe a norma padrão, mas numa conversa do dia a dia, com um colega mesmo que você não vê há muito tempo, você não vai falar palavras formais e falar, oxe,
que você não está falando de forma informal aqui? Porque é só uma conversa, né? Então, é isso, ok? Bom, vamos lá. Eu vou passar para vocês, gente, as atividades das páginas 13 a 18, tá bom? Da unidade 17. E vou resolver com vocês, tá bom? Vou resolver com vocês a questão de número 14 e a questão de número 15, tá bom? Bom, vocês vão perceber aí, gente, cadê? Isso aqui é outra coisa. Vocês vão perceber aí, peguem um livro de vocês, na página 12. Peguem aí que eu vou fazer com vocês. Essa página 12 aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, entendeu? Tá vendo pra ver? Beleza. Variação, variações linguísticas, ok? E aqui é onde tem esse texto, beleza? Então vamos lá. Aqui você tem um texto chamado Rap do Silva, que é aquela música, né, que é bastante tocada ainda hoje por diversas rádios e tudo mais, beleza? Então o que acontece? Você vai ler esse texto, ok? Você vai ler esse texto e eu vou responder com vocês a questão 1. Por que o autor utiliza o nome Silva? A fim de representar o personagem central do conflito. Então é o seguinte, gente. A gente sabe que o Silva, né, o rap do Silva, está falando sobre uma pessoa que mora na favela e que acabou sendo assassinado né, e ele quer mostrar a violência que as pessoas mais marginalizadas sofrem, que as pessoas de baixa renda sofrem por morar na favela e tudo mais. Então o que acontece? A música mostra que o Silva era um trabalhador, que ele saía de manhã de casa para ir trabalhar, né, batia seu ponto no trabalho, quando voltava né, com as compras da casa e tudo mais. Era uma pessoa comum, normal, uma pessoa que tinha suas obrigações e deveres. Né? Mas, por ser né, meio que de uma situação mais abaixo, uma classe mais abaixo, acaba sofrendo violência, né? Então, o que acontece? Por que o nome Silva? O nome Silva, gente, é um nome comum no Brasil, certo? Então, mostra que o Silva é uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum, ou seja, isso não deve acontecer com ninguém, né? O que o Silva passou, certo? Então, é uma crítica social aí por trás. E mostra que o Silva, ele é, digamos, uma espécie de reflexo do brasileiro, porque o brasileiro é trabalhador, ele vai atrás dessas coisas com honestidade, né? Então mostra que nós não merecemos o pior, né? Nós merecemos o melhor, ok? Vamos lá. A segunda questão aqui. Então nós vamos agora para a questão 15. No verso, ele era funkeiro, mas era pai de família. Infere-se. O que significa inferir, tá, gente? Inferir significa vamos deduzir, ou seja, vamos, através de pistas no texto, saber o que é de fato aquele sentido. Vamos lá. Infere-se por contraposição uma imagem no funkeiro. Que imagem é essa? Que elemento linguístico cria essa contraposição? Explique. Bom, ela já está dizendo aí, contraposição. Contraposição é uma palavra que dá a ideia de contraste, de oposição. Então a gente sabe que o mais, ele é uma conjunção que adversativa, uma conjunção coordenada adversativa, certo? Então sempre vai ter uma oposição aí dentro, sempre vai ter uma diversidade aí dentro, beleza? Aí ele pergunta, que imagem é essa? Que elemento linguístico cria essa contraposição? É justamente o mais. E qual é o sentido disso? É que é o seguinte, ele era funkeiro, mas era pai de família, ou seja, a pessoa, né, segundo aqui o texto, ele não pode ser funkeiro, ele não pode gostar desse tipo de música, do rap, e ser pai de família ao mesmo tempo. Deu para entender qual é a crítica social? Né? Então, o que acontece? A música critica justamente isso, que ele pode gostar das coisas funkeiro, pode ser rapper, mas também pode ser um bom pai de família.
Essa é a crítica de acordo com a letra que nós temos aqui no livro, beleza? Na página 13, página 12 e 13, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que a gente faça esse exercício aí até a página 18, beleza? Eu já respondi duas com vocês. E entreguem essa atividade pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Quem for falando comigo, eu vou passando o e-mail e você vai enviando pelo e-mail, tá bom? Então é isso, galera. Grande abraço, até a próxima aula.